Começar a estudar para Enem pode ser um desafio, principalmente no começo, quando a gente ainda está meio perdido quanto ao que estudar, ou então como estudar de uma maneira que eu realmente aprenda e consiga uma boa nota no Enem 2023. E é completamente normal se sentir assim. Mas calma, gente, que nesse vídeo eu vou te ajudar com base na minha experiência realizando um sonho de ser aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, estudando sozinha da minha casa, vindo direto do ensino médio. Não só isso, mas também vamos falar de datas, porque a maior parte do cronograma do Enem 2023 já foi liberado, então a gente já consegue ter uma noção de quando que vão acontecer as etapas, do Enem. Mas rapidinho, antes da gente começar. Oi, gente, para quem me conhece, eu sou a Duda, tenho 20 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Agora sim, primeiro a gente vai falar rapidinho das datas e depois bora para como estudar para o Enem 2023. Se você tá vendo esse vídeo perto da data que ele foi postado ou até na data que ele foi postado, agora tá acontecendo o período de pedido de isenção da taxa do Enem para aquelas pessoas que têm o direito a fazer esse pedido para poder fazer o Enem 2023 sem ter que pagar a taxa, hoje no caso dia 25 de abril, mas as inscrições do Enem 2023 vão acontecer entre os dias 5 e 16 de junho desse ano. As provas vão ser aplicadas nos domingos do dia 5 e do dia 12 de novembro e o resultado está previsto para sair em janeiro de 2024, mas ainda não é muito certeza, até onde eu saiba pelo menos da data. E aí a gente pode calcular que o SISU, o ProUni, FIES vão acontecer coisa de 2, 3 semanas depois ou até um mês, ficando ali para de repente final de fevereiro de 2024. Por aí, mas a gente ainda vai falar de tudo isso aqui no canal, então caso você não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho, porque eu vou ajudar vocês em toda essa trajetória com o Enem 2023, depois também com o SISU, ProUni, FIES, como usar a nota do Enem para entrar numa faculdade, e inclusive também depois que vocês começarem na universidade, que eu tenho certeza que tem muita aprovação vindo aí, também contem comigo para tudo desse começo de vida universitária. Agora então que a gente já falou das datas do Enem 2023, bora começar com como estudar de fato para a prova. E gente, a primeira dica que eu quero passar para vocês foi algo que eu aprendi assim na marra. Sabe quando você aprende errando e tem que recalcular a rota ali no meio do caminho? Então eu não quero de forma nenhuma que isso aconteça com vocês. Eu quero que vocês sejam ali certeiros nos estudos para a prova do Enem. Então eu já vou passar a dica para que isso não aconteça, que é basicamente comece pelo básico das matérias que você tem mais dificuldade. Duda, mas como assim começar pelo básico? Eu vou colocar um exemplo que eu acho que com o exemplo tudo fica mais fácil de entender. Gente, eu sou uma pessoa totalmente de humanas, tanto que hoje em dia eu faço um curso da área da comunicação, que é jornalismo. E assim, exata sempre foi uma pedrinha no meu sapato durante todos os meus estudos, principalmente a matemática. E aí, quando eu tava no meu ano de preparação para o vestibular e comecei a estudar para o Enem, eu fui e pesquisei quais eram as matérias que mais caíam na prova de matemática do Enem e fui estudar elas. Só que o que acontecia? Eu não sentia que eu tava de fato aprendendo. Sabe quando você assiste videoaula, vê várias matérias, mas você não sente que de fato tá absorvendo aquilo? E aí eu ia lá, fazia simulados e via que o meu número de acertos não estava aumentando quanto mais eu estudava, e aquilo foi meio que desesperador. Mas aí de um dia para o outro eu acabei tendo o estalo de, tá, às vezes a matemática foi a minha dificuldade, assim, por grande parte da minha vida, óbvio, porque não é muito a minha área, eu não gosto tanto, mas também porque eu não tinha o básico. Gente, eu não tinha o básico da matemática, então como é que eu ia querer estudar assuntos um pouquinho mais complexos ali que o Enem poderia me cobrar? Sabe, como que você começa a construir uma escada de cima para baixo? Não faz muito sentido. Então o que eu fiz? Cancelei o que eu estava fazendo ali, voltei desde o basicão mesmo da matemática, continha de mais, menos, dividir e vezes, com vírgula, com número a mais na chave. Essas coisas basiquinhas que a gente acaba deixando passar, mas que é muito importante saber, caso você não tenha ele muito fresco na memória. Comecei a estudar o básico da matemática do Enem para depois passar para as outras áreas de fato, e nisso eu vi que eu estava começando a, de fato, evoluir nos meus estudos. Então, comecei a acertar mais questões nos simulados, não sentia que eu estava ali batendo no mesmo lugar e não conseguindo progredir. Então, numa dessas eu consegui sair do lugar, digamos assim, com os meus estudos de matemática. Então, seja qual for a matéria que você tem mais dificuldade, redação, linguagens ou então ciência da natureza,
começa pelo básico dela, principalmente agora que a gente ainda tem aí uns bons meses pela frente até que o Enem 2023 aconteça de fato. Vocês podem ter certeza que começar pelo básico vai fazer uma bela de uma diferença lá na frente. E essa dica se aplica demais, principalmente se a gente levar em consideração o método de correção da prova do Enem, que é o TRI, Teoria de Resposta ao Item. Na maior parte das disciplinas, principalmente matemática do Enem, é muito melhor que você acerte mais as questões fáceis do que as muito difíceis ou muito elaboradas. Por quê? A TRI, ela vai medir basicamente a sua coerência pedagógica. Então, por exemplo, se você está acertando muitas questões fáceis, algumas médias e errando as difíceis, tudo bem, faz sentido, entendeu? Porque às vezes a questão é muito difícil e você não conseguiu fazer, mas isso quer dizer que você está resolvendo a sua prova. Agora, por exemplo, se você errar muitas questões fáceis, que na teoria era para você acertar, e acertar médias e questões mais difíceis, o que o Enem vai entender? Olha, se ele não consegue fazer o básico, como é que ele está acertando as questões mais difíceis? Essa pessoa está chutando. Então, basicamente, é o método de correção do Enem, ou seja, é muito melhor que você consiga ali acertar o máximo de questões fáceis possíveis. Pelo menos agora no Enem 2023, que ainda vai seguir o modelo tradicional de prova que a gente já está acostumado, no Enem 2024 estão previstas para ter algumas mudanças, inclusive se vocês querem que eu fale delas aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo falando. Mas bora para nossa próxima dica, que é: coloque o seu conhecimento em prática. Gente, teoria é muito importante? Óbvio que sim, até porque sem a teoria você não tem a prática. Mas vocês concordam comigo que lá na prova do Enem o que você vai fazer é resolver questões? Então não adianta, por exemplo, você ficar assistindo videoaula atrás de videoaula, mais videoaula, fazer as anotações, mas não resolver questões, não treinar de fato para o que você vai encontrar no dia da prova. Então é muito importante que agora vocês já vão pensando nos simulados. Então, em pegar provas antigas do Enem para resolver, pegar simulados que tem vários já na internet e resolver também. Literalmente, ver se você já está conseguindo pegar aquele conhecimento que você adquire na aula e resolver as questões sobre ele, entendeu? Colocar de fato em prática o que você aprendeu. E sobre frequência, então, há quanto tempo será que é mais indicado fazer um simulado e etc. Gente, quando eu comecei a estudar para Enem e ainda faltavam aí uns meses para a prova, o que eu fazia era um simulado a cada 2 semanas. Então, ou eu pegava um simulado na internet, ou eu resolvia uma prova antiga do Enem. Todas as provas do Enem a partir de 2009, que foi quando ele ficou nesse modelo que a gente conhece, dá para vocês pegarem para resolver, que eu super recomendo que vocês resolvam provas antigas do Enem, para já ir conhecendo um pouco de como que é o estilo de prova, como que as questões são cobradas e etc. Então, no começo dos estudos eu fazia um simulado a cada 2 semanas, normalmente no meu fim de semana. Conforme a prova foi se aproximando, então quando faltavam 3 meses para acontecer, o Enem 2020, que foi o Enem que me aprovou na universidade, inclusive tô com o caderno de questões aqui. Então, quando a prova do Enem 2020 se aproximou, eu comecei a fazer um simulado por semana. Porque aí, quando a prova estava mais perto, eu já quis ali pegar mais firme nos simulados, que eu sabia que era o que ia me ajudar mais a me preparar naquele momento. Então, por enquanto que a gente ainda tem um tempo, tentem ir resolvendo ali um simulado a cada 2 semanas. Conforme vocês forem progredindo nos seus estudos, vocês vão lá e começam a fazer mais simulados. Óbvio que isso também vai depender muito do tipo de preparação que você precisa ter. Então, se você quer um curso mais concorrido ou um curso menos concorrido, se você tem mais ou menos tempo para estudar para o Enem, caso você esteja começando a estudar agora, mas para o começo do ano você tem mais tempo, ou às vezes tem gente que começa a estudar faltando 3 meses ou até menos. Então, vai adaptando ali conforme a sua necessidade, mas eu realmente recomendo que vocês façam simulados e que vão aumentando a frequência deles com o passar do tempo. Outra coisa que pouca gente sabe é que os simulados também são uma forma de te acalmar para a prova do Enem. Mas como assim? Gente, o ser humano tende a ter medo daquilo que ele não conhece. Então, a solução para diminuir o seu medo de determinada coisa é conhecendo ela. Ou seja, se você fizer os simulados, sentar na cadeira e resolver a prova inteira como se você estivesse de fato lá em novembro, no dia da prova do Enem, você vai conhecendo o estilo de prova, o estilo de questão e você vai saber o que te espera naqueles dias 5 e 12 de novembro. Então, você conhecendo a prova já vai, de certa forma, te acalmar e diminuir um pouquinho desse medo do desconhecido que você tem. Óbvio que no dia da prova do Enem tem muito mais pressão, muito mais ansiedade, até porque isso é uma coisa um pouquinho difícil de evitar, principalmente se você é uma pessoa mais ansiosa, como é no meu caso. Mas assim, conhecer a prova
vai diminuir um pouquinho essa ansiedade, esse estresse, eu posso te garantir. E, gente, encontrar simulados e provas antigas do Enem para resolver não é algo difícil. Eu, inclusive, vou tentar deixar alguns deles aqui na descrição. Tem no próprio site do Enem já as provas e os gabaritos dos Enems anteriores. E tem outros simulados online, e também tem outros sites que disponibilizam essas provas e esses gabaritos. Então, vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição para facilitar a vida de vocês. Outra coisa que eu tava quase me esquecendo é que uma maneira de vocês também irem aperfeiçoando o cronograma de estudos é prestar atenção no resultado dos simulados. Então, por exemplo, você está fazendo simulados e de uns 3 simulados para cá você percebeu que você está errando muitas questões de ciências da natureza. Talvez seja o momento de você dedicar um pouquinho mais de tempo de estudos para ciências da natureza ou de repente voltar um pouquinho do básico daquela matéria para ver se melhora de alguma forma os seus resultados. Então, conforme vocês vão fazendo simulados, vocês também vão descobrindo dificuldades que vocês nem sabiam que tinham. E pra gente finalizar, esse aqui eu acho que é muito mais um conselho de amiga do que uma dica em si, um conselho de alguém que estava no seu lugar há um tempo atrás e entende um pouco dos medos e inseguranças que você pode estar tendo nesse momento, que é, gente, de jeito nenhum, começa a estudar já colocando na sua cabeça que é muito difícil ou então que você não consegue, porque principalmente as pessoas que são mais inseguras e mais ansiosas tendem a já ter esse tipo de pensamento, a fazer isso para se auto-sabotar de alguma forma. E assim, claro que a prova do Enem não é fácil, mas também não é absurdamente difícil e muito menos impossível. Você consegue sim. A questão é, exatamente por não ser um período fácil da vida ou uma prova fácil e etc, é que você não pode tornar as coisas mais difíceis ainda para você se auto-sabotando. Porque quando você tem esse tipo de pensamento, quando você não acredita muito em si mesmo e pensa, nossa, porque tá muito distante da minha realidade entrar naquela universidade pública, ou então aquele curso é muito concorrido, tem muita gente competindo comigo, muita gente melhor do que eu e eu não vou conseguir. Esses pensamentos são nada mais nada menos do que você se auto-sabotando. E como já é um período difícil, você precisa se ajudar nesse momento e não dificultar mais ainda a sua vida. Então, só quero dizer que já deu certo e que eu tenho certeza que estão vindo muitas aprovações aí esse ano e eu mal posso esperar para poder comemorar essa conquista junto com vocês. Mas enfim, gente, eu já falei demais, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo ao canal para mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e ter certeza que você não vai perder nada. Como eu disse, estarei aqui ajudando vocês com toda essa fase de Enem, depois SISU, PROUNI, FIES, maneiras de usar a sua nota do Enem para entrar na universidade. No começo da vida universitária também, eu mostro tudo aqui no canal de como que é morar sozinha em outro estado e cursar a Universidade Federal. Então vocês acompanham toda a minha rotina e a minha vida por aqui. Por falar em acompanhar toda a rotina e a vida, tá aqui o meu Instagram, caso você ainda não me siga por lá. Eu tô sempre postando stories e lá a gente consegue interagir e ter um contato bem mais direto. Deixa aqui nos comentários qual curso e universidade dos seus sonhos, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!